Hoje a gente vai analisar uma publicação da IDW em parceria com a Marvel, que reúne algumas páginas. Eu acho que é uma das fases mais queridas dos fãs do Thor. E a primeira vez que eu descobri esse trabalho, eu tinha 11 para 12 anos e foi assustadoramente impressionante, porque eu nunca tinha visto tamanha energia em umas páginas. A gente está falando do Walt Simonson, que escreveu e ilustrou o Thor, e a gente vai falar aqui da Artisan Edition. Esse material do Thor aqui, ele tem algumas peculiaridades. O Walt Simonson resolve escrever, desenhar e arte finalizar. E o Simonson, que já gostava do personagem, e tinha já bolado um bocado de histórias do tempo dele de fanzine, quando ele fazia as HQs por conta própria, os fanfictions, etc. Ele já estava trabalhando na Marvel, ele já tinha feito Battlestar Galactica, ele já tinha feito material de Star Wars, se eu não me engano, com arte final do Tom Palmer. E ele inclusive ilustrou crossovers X-Men e Novos Titãs, que eu adoro isso aí. E essa edição aqui, essa Artisan Edition, com um papel mais fino, a capa não é uma capa dura, isso aqui é uma versão reduzida, né? A versão original ela tem o tamanho do original. E eu perdi, eu não consegui, cara, pegar na época. Essas edições, as primeiras que saem as grandonas, elas esgotam, elas são numeradas, tem uma tiragem muito limitada. A IDW, é legal, eles fazem essas versões mais baratas e eu consegui botar a mão. E a gente vai poder analisar isso aqui. Esse material do Thor mostra bastante a versatilidade do Walt Simonson, como ele trabalhou com técnicas distintas e como ele estava on fire aqui, porque ele tinha carta branca do Mark Gruenwald. A revista estava para ser cancelada. Justamente por o editor deixar ele com as rédeas soltas, ele acabou aproveitando muito para inserir contextos novos, remetendo a contextos já implementados pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. E, inclusive, ele cria aqui um dos personagens que eu, na minha opinião, é um dos meus personagens mais divertidos no contexto de visual, né? E de plot, assim, desenvolvimento desse período aqui dos anos 80 em diante, que é o Bill Raio Beta. É um dos mais divertidos da Marvel, cara. O visual dele é fora do comum, assim. Inclusive, nas lives do canal, a gente acabou brincando de falar do Bode Raio Beta, ou do Bill Raio Bode, né? A gente vai avaliar, então, essas páginas. Vamos olhar alguns detalhes técnicos, alguns elementos e, logicamente, você sabe, né? A gente tem aqui no decorrer desse vídeo conteúdo exclusivo para assinantes. Então, quando chegar o selo de conteúdo exclusivo, pode ter certeza que esse conteúdo exclusivo é apenas acessado para quem apoia aqui no Seja Membro. Então, se você está vendo esse vídeo aqui e vai chegar num ponto que tu achou interessante, o que será que eles estão falando lá? Cogite a possibilidade de se tornar membro. Mas vamos lá, né? A gente tem que falar da edição aqui. Bom, a gente tem aqui então a edição, capa. Ela tem um verniz fosco, né? E como vocês podem ver aqui, encadernação bem mais simples. Já a primeira edição, né? Em que o Walt Simonson escreve e desenha. Vocês vão ver que ela justamente é uma artisan ou artifact, tanto faz chamar de uma maneira ou de outra, porque não são todas as edições. Pode ver que a gente tem, ó, 337, 338, 339, 340, 60, 61, 62. Umas curiosidades bem legais, assim, ó. O Simonson, ele era um cara que, quando ele estudou arte, ele estudou também sobre tipologia. E a tipologia, no caso do Thor, é uma das características fundamentais, assim, nas páginas dele. Foi algo também que eu fiquei muito impressionado quando eu vi. Tanto essa parte de lettering. Logicamente, essas letras dos balões não são dele, mas quando a gente fala de onomatopeia, cara, é dele, tá? Então vocês vão justamente se impressionar com alguns recursos feitos à mão aqui. Não tem computador na parada, cara. Inclusive, meus amigos, esse vídeo está saindo agora em agosto. Saibam que no dia 2 de agosto de 1983, essa edição estava saindo nas lojas lá nos Estados Unidos. Aqui é quando o Surtur está forjando o martelo na bigorna, né? É muito legal porque a gente pode observar aqui, ó, as formas esféricas feitas. E há provavelmente um trabalho à parte, né? Foi feito com outro papel e aí tem um retoque aqui, ó, de guache. O trabalho do Walt Simonson aqui é barba, cabelo e bigode, cara. É roteiro, desenho e arte final.
Ele pegou todas as etapas. Então o que a gente tá vendo aqui é um nanquim dele, puro, sabe? Preenchimento com pincel e traço com bico de pena. Tem uma que outra coisa feita com caneta. Vejam só as onomatopeias. Aqui tá até bem comportado. Ó, o Donald Blake, né? Que era o alter ego do Thor, encontrando o Nick Fury. Vai no porta-aviões da SHIELD. Ó, aqui já começa, ó. Olha só que bacana. E uma coisa interessante, a maioria dos balões todos vazados. E uma coisa que ele gostava muito de usar essas réguas de gabarito, né, de elipse, de círculo, ele fazia esses balões redondinhos, que era uma coisa que, pelo menos eu não via muito, né, nos comics, assim. Olha aqui, ó, olha só. Tinha a onomatopeia escrita aqui. Bah, e ele tinha feito assim. Ele acabou deixando na vertical. Outro recurso muito comum na época que a gente tinha, ó, era as retículas, que aqui são retículas adesivas, no caso aqui é uma retícula adesiva com listras brancas, posta sobre esse fundo preto, deu esse visual todo facetado, como se fosse essa projeção aqui que está sendo feita para o Thor, né? Eu lembro quando isso aqui saiu em formatinho, cara. Achei massa essa pose. Olha a perspectiva dessa pose. E, cara, é bico de pena, sabe? Não tenho o que discutir. Muitas variações de espessura. Tem uma que outra coisa com caneta, para conseguir algum tom um pouco mais fino. Mas mesmo a caneta, tu tem um peso no traçado e isso dá muita energia para a página. Olha essa cena. Vários planos de profundidade. Bastante informação de textura. E muito traço pesado para separar planos no próprio personagem. Meio splash page aqui, com outro fator curioso. O cabelo do Thor. Ele provavelmente estava tendo algum outro movimento, posicionamento, e o Simonson escolheu passar o corretivo e desenhar o cabelo para aquele lado. Uso de perspectiva aqui também, ó. Olha só que bacana. Ponto de fuga aqui. Todo projetado para cá, e provavelmente tem um outro ponto de fuga onde está o meu dedo aqui na tela, no superior aqui, fazendo essa profundidade. Eu me impressionei muito porque, assim, eu vi isso no formatinho, certo? Então, assim, como o desenho do Simonson, ele é um desenho que possui formas geométricas enfatizadas, assim, tem uma estilização pesada, essas texturas com uma escala menor, como aqui, ó, no castelo do Loki, elas ganhavam uma suavidade que até nas edições do tamanho original americano a gente vê. Mas veja que legal, né, cara? Tu olhar em preto e branco e aí tu percebe também como a arte final dele era segura. Tu tem muito pouco retoque. E é legal que essas edições, elas preservam inclusive a tonalidade do nanquim, né? Que não é um nanquim espesso, fechado, aquele preto tratado no computador ou coisa do tipo. Tu percebe, inclusive, quando tu tem o xizinho para preencher, que é uma coisa que a gente faz muito, assim, quando tu tem uma área que a gente vai preencher de preto, a gente faz os traços, tudo, tenta segmentar essa área e preenche de preto para depois passar o pincel, né? E aqui aparece pela primeira vez o Beta Ray Bill. Curiosidade, o Simonson, ele quis fazer o Beta Ray Bill feio. Ele pegou o arquétipo do vilão, né? Ameaçador. E aí quando você se dá conta, lendo a história, tu descobre que esse cara, ele comeu o pão que o diabo amassou. Passou o pior dos martírios para se tornar o guerreiro que ele é. Então isso aqui que tu tá vendo, já é o corpo dele levado ao extremo. E ele escolhe... Eu acho que dá para falar, sabe o quê? No primeiro conteúdo exclusivo deste vídeo. Selo Bode Raio Beta de conteúdo exclusivo. Acabamos de falar aí sobre o Bill Raio Beta, né? Analisando as páginas, a gente vai ver algumas coisas que já começam a se tornar bem relacionadas com esses estilos que o Simonson estava trazendo. Tu vê que essas representações de energia dos Sparks, os raios de energia todos craquelados, quebrados, é uma clara influência do Kirby, né? Só que tu tem uma energia, cara, absurda, assim. Aqui é quando o raio beta já tá com o martelo. Olha só, outra onomatopeia. Olha a tipologia, cara.
Olha essa página. Que página, cara. Ó, clareou aqui. Olha o peso dessas linhas. É tudo bico de pena pesado. E nem por isso a figura não deixa de ter movimento, né? É incrível. Olha essas achuras, ó, como elas são graúdas também. E aqui a gente vê nos créditos, ó. Walter Simonson, Art and Story. As letras, John Workman. As cores, que lógico a gente não tá vendo aqui, foram do George Roussos. O editor Mark Gruenwald. E o editor-chefe nessa época era o Jim Shooter. Guardem bem esse nome aqui. Por enquanto a coisa ainda está sob controle. Observem, ó, aqui já ganha um pouco mais, fica mais rebuscado. Ele deve provavelmente ter usado uma caneta técnica. E vejam aqui ó, que a gente nota claramente as pinceladas. Ó. Olha o rajado das pinceladas aqui. Mas o traço está muito mais suave, bem refinado, bem mais claro. Comparem a escala de Ashura, por exemplo, com a primeira escala de Ashura que a gente tem. Eu gosto das duas, não adianta. Gosto das duas. Mas aqui a gente vê que já tem um outro material envolvido na arte final. E ó, na bigorna, onde o Surtur está batendo, forjando a espada de Sina, da nação. Ó, novamente, ó, bico de pena pesado. E vocês estão notando aqui, ó, olha só que interessante isso aqui, cara. É o traço do Thor. Tá vendo? E uma instrução no lado esquerdo, dizendo que era para converter os traços em cor, ó. 100% red, 100% blue. E essa figura do Thor, a lápis, provavelmente vai ter um tratamento. Observem que aqui, ó, olha o xizinho, é preenchido de pincel. E as pinceladas também, ó, tu já tem o uso do pincel aqui. Mas a maioria das massas pretas é preenchimento de pincel, porém os traços aqui, pela questão dos planos mais aproximados, tem muito bico de pena. E esse esquema do balão, que volta e meia tá aberto, assim, eu acho isso muito legal, cara. Isso muito legal, muito legal. Olha só, caneta técnica e provavelmente é uma caneta nanquim tradicional mesmo, de arquitetura, porque a tinta não tá desbotada. Aqui o Bill Raio-Beta tá comentando, né, de como que ele ficou assim. E aí o Thor botou pra quebrar aqui. Olha as onomatopeias, cara. Muito legal isso aqui. Olha esse escorço da mão, dos dedos. E o desenho do Simonson é um desenho simplificado, mas tu vê o movimento aqui, né? E tá o Thor e o Raio-Beta brigando pra ver quem fica com o martelo. O Odin botou os dois pra brigar. E claramente o Odin fez o Raio-Beta, favoreceu o Raio-Beta. Mas é muito legal, porque o personagem ele simboliza algumas coisas interessantes. Ele é um sujeito que foi julgado pela aparência. E ele era um sujeito nobre. Tem um subtexto muito interessante aí do Simonson. Olha essa capa e olha como o logo desgrudou. O logo era colado com cola, meu irmão. Colado com cola básica daquelas, ó. Provavelmente cola bastão, sei lá eu. Por cima do desenho, tchê. E aqui, ó. Tinta branca. Usada para fazer as achuras. Não sei se é de uma esferográfica. Tá com jeito de não ser esferográfica. Deve ser provavelmente algum nanquim branco com o próprio bico de pena. O lettering com remendo aqui. Quando eles faziam colagens desse tipo aqui, esse retoque com guache branco, ou white out, né? White out, que eles costumam dizer, ele era adotado no processo de fotolito, né? Que tu tinha captura da imagem, tu exagerava o contraste da imagem, então a sombra que o papel poderia fazer sobre o outro, ela era meio que anulada com esse retoque. Falando em retoque, não sei o que houve aqui, mas tá com jeito de ser um adesivo, ó, porque tem um corte aqui, ó. E esse corte, provavelmente esse papel, ele foi um papel adesivo que não era uma qualidade muito boa, mas tu vê por baixo até a outra tentativa do olho. O negócio de fazer a arte final no próprio trabalho tem muito disso também. Você também pode errar a mão, né? E aqui foi adotado esse recurso. Como nessa página do lado, a gente tem um retoque nos fios do cabelo.
Ah, e aqui uma curiosidade. Provavelmente houve uma revisão aqui, ó. Disgraced before your eyes, my lord. Um Thor falando pro pai dele, depois que ele levou uma surra do raio beta, né? O termo my lord, tu tem uma observação do Simonson aqui, ó. Do it with Xerox. Não é para fazer de outro jeito, é para copiar essa palavra lord de outro lugar para ficar a mesma grafia de algum outro ponto. O cuidado dele com essa questão do lettering, sabe? Bom, a gente vê nas onomatopeias, né, que ele tinha essa fissura. Ainda tem, né? Olha que página. Olha a intenção de luz saturando aqui, sumindo todos os contornos. Contornos esses que alguns deles foram até enfatizados com o uso do corretivo aqui. Os Kirby Crackles, os Kirby Dots, seja como você queira. Olha que coisa linda isso aqui, cara, com guache e sob as achuras. Tu tem as linhas, tu tem os pontos feitos com guache, bem assimétrico. Tipologia incrível. E o domínio do bico de pena, cara. Olha o domínio do bico de pena. Tu pode até pensar assim, nossa, passou o guache aqui, né, para corrigir. Não passou o guache. Olha isso, velho. Olha isso. Que requinte, cara. Que requinte incrível. Olha as diferentes camadas de achura. Tratamentos diferentes, cara. Agora uma curiosidade. Nessa edição do Thor, o cabeçalho, ele tá com uma fonte de letra diferente. Diferente, por exemplo, desse aqui, ó. Reparem. Agora dá um zoom, meu querido. Chega mais perto. Ó. Chega aqui pertinho. A página é da DC Comics. Era a página, o diagrama da DC. Acabou o papel dele, ele tinha que tocar a ficha. Vai a página da concorrente mesmo. E os caras tascaram um pincel atômico ali em cima. Acho que foi o próprio Walt Simonson que fez, ó, em todos os cabeçalhos das páginas. Cara, olha isso. Olha aqui, cara. Tudo na mão. É tudo na mão. A Cif. Olha que interessante, gente. Acidentes acontecem, né? Acidentes acontecem. É assim mesmo. Olha só. Caiu café. Caiu café. Provavelmente era o Walt Simonson tomando seu café e caiu o café. Aí tu pode até pensar, mas não prejudicou na página? Não, não prejudica, porque no processo de fotolito é feito muito mais o contraste. Tanto que essas marcações, a maioria dos sinais do lápis, some tudo. E pelo jeito teve o tratamento aqui também. Mas tá aqui, ó, autêntico. Olha aí, os dois unindo força finalmente. Will, Raio Beta e Thor. E tá no final da edição, ó. Aí tu já percebe que o traço tá mais largado. Olha só, a edição 360 do Thor. Já é algumas mais à frente. Notem como o traço ficou mais suave. Tu tem as figuras em primeiro plano com o peso, porém tem uso mais de caneta aqui. Já começa a haver um trabalho de arte final mais dividido, né? E ainda é roteiro, história e arte do Simonson aqui, ó. Olha que quadro maneiro esse aqui, cara. Olha a achura novamente com precisão. Como tá largado aqui em cima e como tá ganhando peso diferente à medida em que se chega perto dessa fonte de luz. Repara essa página. Ela é basicamente uma página de diálogo da Sif e do Thor. E eles já romperam aqui. Sif já tá com o Bill Raio Beta. Sim, a Sif passou a ter um relacionamento, que foi uma coisa também que chocou bastante os leitores na época. Mas nota como a página tem traços bem pequenos. Tem muita área negativa, que é uma coisa que funciona bastante, ó. Tu pode ver aqui, ó, nesse quadro, por exemplo. Ó, liçãozinha de narrativa, hein, gurizada. Ó, a figura tem áreas claras, mas tu tem algumas quebras de sombra. Quando chegou aqui no cabelo dela, ele botou esse outline branquinho, né? E o Thor, casualmente, ó, quando tu tem o colete dele preto, ó, tu tem a área preta aqui, ainda tá um pouco soldada aqui, ó, mas tu vê que essa área aqui do corpo dele já tem uma região mais clara. Então quase que dá uma distinção de localização dos dois. Então a gente usa muito isso, às vezes a área negativa do desenho para fazer essa separação de plano também. Ajuda bastante, ó. Capa do Thor, branca,
Aí tu tem o colete preto, a sombra por trás da capa, por trás do colete, né, na capa, e a cortina. Tu vê que tem um intervalo da capa providencialmente aqui, ó, separando ele como o primeiro plano e no segundo plano o cenário. Edição 361 do Thor. Reparem esse nome aqui de novo, ó. Jim Shooter, editor-chefe. No! God, please, no! No! E quando ele chegou nessa edição 361, meus amigos, notaram que não tem cabeçalho nenhum? Vamos olhar mais além. Tem notas de rodapé do próprio Simonson, dizendo aqui, ó, para chegar mais perto da cabeça do executor aqui, ó, pensando. Ele mandou botar mais o letrista fazer isso aqui. Mas observem bem, não tem marca de corte. Tem a linhazinha azul, ó, feita com um grafite azul. Sabe por que isso, gente? Olhem mais atentamente. Olha como o traço tá suave. É que o Simonson, ele fez isso aqui um pouco menor do que o A3. Porque o prazo estava comendo, mano. O prazo estava comendo. Deve ter tido alteração pra dedéu nas outras edições. E aí o cronograma começou a andar e não podia parar. E aí tá ele no desespero. Que para conseguir botar esse detalhe todo, ele deixou a página um pouco menor, deixou o desenho mais fino. Olha a boca da Encantor aqui, ó. Olha essa achura. Tu pode ver que não tinha isso aqui nas outras páginas. Assim como esse traço aqui, ó, da Encantor. Aqui a cobra tava fumando, meu. Aqui o negócio foi tenso. E mesmo assim, olha o requinte disso aqui. Olha esse cenário, cara, esse plano aberto. Olha essa árvore aqui, ó. Estilizada. Muito diferente, cara. Eu bato o olho nisso aqui, eu me lembro do Colim, cara. O incrível Flávio Colim. Olha essa corrente. Simplificada, mas dando conta do recado já. Olha só. E os traços todos finos, né? Quer dizer, ele não desenhou isso aqui no A3. Ele fez um pouco menor. Essa edição aqui, eu olhando a publicação, eu percebi isso aqui. Tá numa escala menor. Os traços, a maioria deles são com canetas. Ó aqui, caneta. Porque, ó, termina, rapaz. Só que o Simonson é muito rápido, porque ele tem um lápis muito solto, gurizada. E esse é o momento do segundo momento exclusivo do canal. Selo Homem Barbatana de conteúdo exclusivo. Então ele correu pra dedéu nessa história aqui, cara. Tu nota que as figuras estão bem mais constantes no traço, né, em referente à estrutura, porque aqui, ó, foi a fuzel. A fuzel. Mas tu tem todo o apelo gráfico. Aqui tá um pouco mais comportado. De vez em quando ele se soltava, olha aí. A ela dando uma porrada. Ah, isso aqui também é uma coisa muito legal nessa fase do Thor do Simonson. Os guerreiros amigos dele ganharam muito destaque. O Volstagg, o Hogun, o Handel e o Balder. Ah, aqui tem uma curiosidade. O Thor, ele já tá aqui com os braços meio que cobertos com essas fitas de metal, porque o corpo dele já estava começando a ter uma deterioração. Tanto que o Thor, ele ganha um novo uniforme que o Simonson desenvolve, né? E é um segundo momento desse run dele dentro do título. Eu acho muito legal. Acho um dos uniformes mais maneiros do Thor. E que cobre boa parte do corpo dele, porque ele estava justamente já tendo esses efeitos colaterais. E essa fase teve desenho do Sal Buscema, que o Simonson admira profundamente. Tanto que antes desse arco que o Buscema desenhou, e aí o Simonson só escreveu, o Buscema ele fez uma minissérie do Balder, o irmão da Sif. O Simonson gostou tanto que ele falou, cara, pelo amor de Deus, desenha a revista, eu adoro o teu traço. E aí o Sal Buscema desenhou e arte finalizou o segundo arco, em que o Thor tá com essa nova armadura. Olhem a capa aqui, que tem o sacrifício do executor. Desculpa, spoiler. Que tem a arma desenhada por baixo. Desgrudou o papel que tinha o remendo. Mas a outra tá ali esboçada por baixo. Aqui também, ó. Que maneiro. Ele fez a sombra da embarcação, não gostou de como ficou, e aí ele passou um corretivo e deu uma clareada. Aqui já voltou pelo menos um pouco ao normal, né? A gente já tem o papel com o diagrama da Marvel, né? Ele não precisou desenhar menor. Então tu nota que o desenho tá melhorando aqui também, né? Comparado com a outra edição. Olha como já tá mais com mais peso. Tu tem as figuras assim como detalhadas, com variações de traço de espessura, todas essas coisas. Olha a batalha campal, rapaz. E como ele fazia tudo, né? Tu nota que ele é um cara que ele gosta do traço vigoroso, né?
tu tem esse uso da caneta eventualmente, mas mesmo quando tu tem aqui, ó, o mesmo material sendo usado em muitos elementos, e tu vê que isso é caneta. Tu tem essa separação de plano bem valorizada aqui, ó, nesse quadro. Nós temos a figura aqui, ó, na frente do Balder, e aí tu tem a profundidade, ó, fileira do exército. O Thor que já tá meio baleado aí, ó, tá com o braço desmanchando, já tá com o rosto todo ferido. Usando máscara, ó, use máscara. Tem que usar máscara. Aí, ó, Thor usando máscara. Velho, é o Papai Noel com a cabra, cara. Olha aqui, velho. Bode, cara. Olha esse bode. Cara. Que cena, cara. Olha aqui embaixo. Tu tem as figuras estilizadas no fundo, mas tu tem o primeiro plano. Provavelmente muita coisa feita direto com o nanquim, cara. É muita energia, velho. É muito movimento nas páginas, cara. Isso que é bom demais, cara. Ó, a finaleira aqui do sacrifício do executor. Tu tinha o balão aqui, ó, que foi anulado. E aqui tu tem o rosto, ó, sumindo. Com uma retícula branca. Que nem aquela que eu mostrei no início, só que ela é de pontilhado, olha só. Aqui ele botou uma camada só sobre um desenho que provavelmente é uma fotocópia desse primeiro, ó. Tanto que tu tem aqui a rebarba, ó, de retoque. E aqui, outra membraninha de retícula sobre essa mesma. Aí tu já tem um efeito mais diluído ainda. Pra parecer que ele tá sumindo. Olha esse quadro, cara. Eu falo que é só figura do Thor, fundo infinito. Olha a dinâmica da figura. Essa visão do inferno aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Olha só. O Thor no trenó com o bode do inferno lá indo pra esse cachorro aqui, cara. Olha aqui. É muita energia nessa página, cara. É o que eu falo. Isso aqui é muito vigoroso, cara. É muita ação, cara. E antes de chegarmos ao final, o terceiro momento exclusivo dos apoiadores do canal. Selo Churros Capricórnio de conteúdo exclusivo. E aí, na conclusão da edição, biografia do Sr. Simonson. Olha o charmezinho aqui da orelha da edição, os devidos retoques. E um dos personagens mais maneiros que tem. O pai distante do bode raio beta. Tá aí. Olha aí, ó. Recente. Super recente. Essa ediçãozinha mais acessível do livro. Espero que vocês tenham gostado. Você é apoiador, espero que tenha gostado dos extras. A gente viu coisa bem interessante aí, né? E se gostou do vídeo, quer ver os próximos do canal, não deixa de compartilhar esse vídeo. A gente agradece encarecidamente. E caso você esteja apaixonado pelo conteúdo do canal e quer se tornar um apoiador oficial, tem o Seja Membro. Faça parte. Você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo e também dos outros vídeos. E até o próximo vídeo do Coleção Mais Pesquisa. É sempre bom ver caras legais como o Walt Simonson. E que acima de tudo são autênticos. Um abraço.